Olá a todos, sejam muito bem-vindos. E hoje nossa conversa será sobre o tema medo. Começamos a falar dele anteriormente e vamos falar ainda mais algumas vezes para que possamos olhar para o medo desmistificando. O medo ele é um sentimento normal, natural, comum a todos os seres humanos. A ideia aqui é desmistificá-lo no sentido de que o medo ele não é para ser um vilão, pelo contrário. Vamos olhando para ele como um mensageiro, como aquele que veio para nos ajudar a perceber lá dentro o que é que está impedindo que possamos realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades. Então o medo ele é uma informação emocional gravado em nossa mente subconsciente que tem um único objetivo, nos proteger. É antagônico isso, né? Quando eu comecei a estudar esses sentimentos como protetores, como alertas, inicialmente eu não conseguia compreender, né, a dimensão, o tamanho dessas amplitudes, dessas dimensões, né? O que os professores, os orientadores e aqueles que falavam tanto de que os sentimentos que para nós foi tão colocado e massificado e condicionado que era um problema e que eles deveriam ser combatidos. Então, num dado momento da vida, começar a olhar para esses sentimentos como mensageiros, como alertas, como de fato ajudantes do nosso processo de evolução e de busca da nossa felicidade, era algo muito revolucionário e algo muito novo, mas ao mesmo tempo algo muito emocionante. Primeiro porque abre uma janela de possibilidade, né? Uma esperança, como nós mais estamos acostumados a entender e a ouvir. Então, sendo uma esperança, traz uma expectativa do novo, do diferente. E aí o diferente também nos causa medo, né? O diferente também, dependendo do que nós temos programado ali nos nossos imprints emocionais, na nossa caixinha de codificações do que é certo e errado, do que pode dar certo e o que pode dar errado, dependendo do que temos ali na nossa caixinha já codificada, pronta, que já nasce com a gente, né, que nós falamos anteriormente, que é o que? O nosso chip, que já vem desde o ventre da mamãe, né, já vem com várias informações ali dentro. Então, dependendo deste novo se conflitar com as informações que estão ali dentro, pode também trazer um outro medo. Enfim, a gente está sempre com medo, está sempre aflito, angustiado, ansioso, preocupado, tenso. Gosto de pensar que sempre estamos indo para aquele lugar. Ou é muito difícil, ou não é para mim, ou é impossível, ou não temos merecimento, não temos competência e não temos condições. Então a gente sempre vai para este lugar, né, que na verdade são justificativas, que também são, isso é muito interessante, que também são estratégias inteligentíssimas da nossa mente subconsciente de defesa. Enfim, no processo de autoconhecimento, a gente acaba indo por um lugar onde a gente está sempre se defendendo, a gente está sempre se protegendo. E quando não estamos nos protegendo, nos defendendo, estamos atacando. Então o medo faz isso com a gente. O medo, podemos colocá-lo como um sentimento base, um sentimento raiz, e a partir dele fundamenta-se, cresce vários outros medos. Então, o medo, ele é muito prejudicial para a nossa vida. E aí quando nós paramos para iniciar esse processo de autoconhecimento e vai olhando para o medo, precisamos começar a anotá-lo. Eu particularmente gosto muito de escrever, né? Tem pessoas que são mais de ficar colocando na mente, o que às vezes é interessante e é muito bom, uma capacidade do ser humano, mas você precisa entender se esse método que você usa ele está sendo eficiente para você. Porque veja, o que é eficiente para mim às vezes não é para você. O que é para o colega às vezes não é para mim. Então entender como como funciona para você, qual metodologia resolve para você, ajuda, facilita o teu processo de autoconhecimento.
o autoconhecimento por si só já é desafiador. Encontrar as linguagens, as ferramentas que nos ajudam é muito particular de cada um, né? Então, da mesma forma as terapias. Então, qual terapia combina com você? Que dinâmica você gosta de fazer que lhe ajuda nesse processo? O que te acalma? O que te traz para o presente? O que te ajuda a perceber quando veio o insight que gerou uma grande mudança? O que te ajuda a perceber uma verdade sobre o medo que você sente? Porque ele não é seu, tá? Eu ia falar seu medo, mas não é nosso medo, ele é um medo que existe em nós, mas não somos nós, então ele está em nós, para que possamos percebê-lo e, através dele, trabalhar e desenvolver a habilidade de crescimento constante. Então, o tempo todo estamos evoluindo, o tempo todo estamos evoluindo. Então, o que esses sentimentos causam em nós? Possibilidades e oportunidades de crescimento, de evolução, expansão da consciência. O medo, no nosso processo de autoconhecimento, ele vai trazendo as limitações. Então, por que eu deixo de fazer algo? É importante, liste coisas que você quer fazer, que é importante para a sua vida, que faz sentido para a sua vida, e depois escreva uma a uma, porque ainda não fez. Ou se está fazendo, porque que parece que é difícil. E se está fazendo mesmo com medo, parabéns, é isso mesmo, vamos com medo, mas vamos. E no meio do caminho a gente vai negociando com o medo, que é o quê? Negociar com o medo. Eu vou fazer, mas eu tenho medo de dar errado. Ok, pode dar errado? Pode, claro que pode dar errado. E se der errado, o que eu vou fazer? Plano A. Eu, até aquele momento onde fiz e que deu errado, eu avalio se eu continuo. Se eu continuar, eu escolho fazer de forma diferente ou algumas partes diferentes. Eu vejo se esse erro foi algo que me faltou pela pouca prática ou pela falta de experiência. Eu vejo se esse erro foi porque eu precisava de alguém, de ajuda de alguém, ou de algo que eu ainda não tinha habilidade, então eu preciso desenvolver essa habilidade. Enfim, negociar com o erro é o quê? Entender o porquê que deu errado. E é muito legal porque quando você pensa em acerto e erro, é errado para quem? Precisa ser para você? Porque o teu certo e o teu errado tem que estar sempre baseado em você. Porque às vezes o que é o certo para você, para a região ali do lado não é errado. Para o país ali do lado não é errado. Para a religião ali do lado não é errado. Para aquele que tem uma filosofia diferente de você não é errado. Então, o certo e errado, ele é muito limitador. Ele também é uma forma punitiva de fazer com que a gente pare o nosso próprio crescimento, o nosso próprio desenvolvimento. Então, voltando ali para o vou fazer mesmo com medo e no caminho negocio com medo, com erro e com medo, então faço com medo, faço. Medo do quê? Medo de errar. Se eu errar, eu negocio com o erro. Então, eu vou, mas eu tenho medo de não dar certo. Não deu certo por quê? As mesmas perguntas. Dependia só de mim? Eu tinha experiência? É a primeira vez que eu faço? Não, não é a primeira vez, mas estou fazendo igual, mas já sabia que vai dar errado. Faz diferente. Nem que seja uma vírgula que você mude, faça diferente. Mas não deixe de fazer. Eu gosto de dizer que a vida é uma fazeção de coisas. Nem sei se existe esse fazeção, mas a gente cria. Às vezes a gente cria palavras para poder fazer sentido na nossa cabeça e deixar a vida um pouquinho mais leve. Então vejam, a vida é uma fazeção de coisas, coisas legais, coisas bacanas, coisas simples, coisas complexas. As coisas que você faz no seu dia a dia, na sua vida, precisa fazer sentido para você. E aí sim você consegue encarar o medo. Então, se eu vou ter que fazer coisas ao longo da vida, porque a vida é um contínuo
uma contínua ação, por isso eu digo fazer coisas, porque ação é fazer, é agir, né? O que eu estou escolhendo fazer? E o que é esse difícil? Precisa ser difícil? Ou é só o meu medo dizendo que é difícil? São muitas coisas? Precisa ser muitas coisas? Ou é só o meu jeito de tentar dizer que eu sou uma heroína, um herói? Que eu sou muito bom ou muito boa? Então, questionar as coisas que você faz da sua vida e se por trás de toda essa dificuldade, de todo esse peso, será que não é só o medo tentando dizer para você que é melhor não fazer? O medo, ele fica tão encalacrado, né? Eu digo que é um encardido em nós. O medo, ele é tão encalacrado que até que a gente entenda que é o medo operando ali no plano de fundo, vai um tempo. Então a gente organiza 1001 justificativas. Até a gente conseguir olhar e falar assim, eu acho que é medo mesmo. E quando a gente vai logo para esse sentimento medo, às vezes facilita o caminho. Então, sempre que vocês precisarem se questionar por que estão fazendo ou porque não está dando certo, veja se vocês conseguem colocar logo o sentimento medo, ou a palavra medo, como base para vocês se questionarem. Nem que vocês não tenham certeza, nem saibam se é ou não. Mas pensem assim, será que eu estou com medo que dê certo? Ou será que eu estou com medo que dê errado? Será que eu estou com medo, se der certo, do resultado? O que pode acontecer se der certo? E o que pode acontecer se der errado? Será que eu estou com medo que não gostem? Será que eu estou com medo que não agrade alguém ou pessoas? Porque às vezes é alguém específico, né? Um familiar, um amigo, um conhecido, né? Quem tem um relacionamento, alguém do relacionamento, enfim. O gestor, o colega, o chefe, o dono da empresa, o sócio, a sócia. Então, eu estou com medo de algo? Eu estou com medo do resultado? Estou com medo que dê certo? Eu estou com medo que não dê certo? Estou com medo de alguém específico? Então, às vezes, questionar direto se é medo encurta o caminho. E quando vocês se perceberem justificando, questionem. Por que eu estou justificando? Porque eu estou com medo. Eu estou com medo do quê? Então, não tenho medo de dizer que eu tenho medo, que eu sinto medo. O medo faz parte do processo. Quando você consegue olhar para ele, compreendê-lo, resolver aquilo que ele está te mostrando, a tendência é ele desaparecer. Pensem nele sempre como um mensageiro. E quando vocês forem fazer algo que vocês têm medo, pensem assim, se eu começar algo e der errado, eu posso parar. Eu posso parar. E se eu parar, o que eu causo com essa parada? Então, primeiro eu começo. Aí daí não deu certo, daí deu errado. E o meu medo era que desse errado. Ok, deu errado. A pior das hipóteses deu errado. Então eu paro com aquilo. Quando eu parar com aquilo, eu vou prejudicar alguém? Ou eu vou só me prejudicar? Vou me prejudicar de forma prática, objetiva, direta? Ou só de forma emocional? Eu digo prática, objetiva, direta no sentido assim, eu vou me prejudicar porque eu vou perder todo o meu investimento que eu fiz, vou ficar zerado. Então não é muito inteligente. Então eu tenho que analisar. Se eu for fazer algo que não der certo e se eu tiver que parar no meio do caminho, quem eu prejudico além de mim? E como eu me prejudico? Porque aí eu tenho que avaliar como eu vou fazer. E quando você avalia antes de fazer, a chance de dar errado diminui. E dando errado por qualquer questão, porque tudo é corrigível, né? Quando se trata de algo bem elaborado e bem pensado,
tudo é corrigível. Ah, não, mas é que tem coisas que não depende da gente, depende dos outros. Então, esses outros têm que estar envolvidos no processo. Então, eles têm que saber o que eu vou fazer e eles precisam estar de acordo. Não, mas é que às vezes os outros não conseguem saber antes de eu fazer isso, para saber se vai dar certo e errado. Quando que isso se aplica? Em casos de projetos de trabalho, lançamentos de produtos, né? Entrar no mercado com algo novo. Mas aí, ainda assim eu tenho ferramentas hoje no mercado de pesquisa, né? De movimentos estratégicos. Então, os outros podem sim estar envolvidos indiretamente, ainda que sejam através de pesquisa de mercado, por exemplo, se for algo relacionado a trabalho, se for algo relacionado a um produto, um lançamento novo. Então eu tenho como fazer pesquisa no mercado. Então, vai fazer algo, mas tem medo? Olhe para todo esse algo. Olhe para todas as pessoas envolvidas ou situações envolvidas. Imagine que isto não dando certo, o que prejudicaria você e os outros envolvidos. E aí sim, você vai se organizando para fazer. Porque não fazer por medo, além da tua frustração, da tua decepção, mostra o quanto que você se limitou de buscar todas as alternativas possíveis. E hoje, com tanta tecnologia à nossa disposição, com tanta liberdade de ferramenta na internet, e também de pessoas conhecidas que já fizeram, que estão fazendo, pessoas de sucesso, que deu certo, pessoas que também não tiveram sucesso, enfim. Sempre existe alguém que a gente possa perguntar, que a gente possa conversar, que a gente possa ter um exemplo bem-sucedido ou não tão bem-sucedido. Os dois nos traz exemplos, os dois nos traz informações. Livros, né? Livros, filmes, documentários, enfim. Muita informação hoje para que a gente possa se munir de conhecimento antes de fazer algo. Por isso que quando hoje a gente não faz algo, a gente vai se sentindo cada dia mais triste, mais decepcionado, frustrado em relação ao nosso próprio potencial. Por quê? Quanto mais ferramentas nós temos à nossa disposição, menos justificativas nós temos. E quanto mais a gente tenta usar justificativas para falar sobre algo que a gente nem tentou, nós mesmos, né, não precisamos ninguém ali fora, nós mesmos já temos um pouco de dificuldade de ficar olhando no espelho. Então, não compensa dar lado para o medo, não compensa manter esse medo vivo. Compensa sim olhar para o medo, entender o que ele está te impedindo, qual área da tua vida ele está atrapalhando, começar a escrever sobre isso, começar a olhar para isso, ver a importância, ver a relevância e buscar condições de fazê-lo. No nosso processo de autoconhecimento, o que tem ajudado muitas pessoas, e eu me incluo nisso, é nós olharmos pelo nosso olhar familiar. Né? Então, sempre quando nós, na terapia que eu trabalho, uma das, que é a orientação parapsicológica, a gente traz esse olhar desde o início da nossa gestação, desde quando estamos dentro do ventre da nossa mãe, né? Quando houve a concepção. Então, quando nós olhamos ali o que está nos impedindo hoje, o que não conseguimos ainda até hoje, e que há uma dificuldade para nós, seja medo ou qualquer outro sentimento, ajuda muito olharmos no nosso processo familiar. Então, na minha família, como é isso? Isso que eu estou querendo e que eu não estou conseguindo, ou que eu estou fazendo, mas que não está muito dentro do que eu espero e quero, e que eu estou tentando mais uma vez. Como foi isso na minha família? Os meus familiares já viveram isso? Eles já construíram isso? Eles já conquistaram isso? Como eles conquistaram? Foi muito difícil para eles? Foi fácil? Eles mantiveram, que às vezes a gente conquista e perde. Então eles mantiveram a que custo? Como eles mantiveram? Foi fácil? Foi tranquilo? Então olhar para o nosso movimento familiar, e isto já é para muitos uma grande dificuldade, olhar para o familiar, olhar para os entes queridos, que às vezes não são tão queridos, né?
E principalmente quando não são muitos queridos, é importante olhar, porque ali já tem muitas respostas do que a gente precisa trabalhar em nós. Né? Então, entender da dificuldade que temos hoje de construir a vida que queremos na nossa família. Quem conquistou? Quem construiu? Porque se não teve isso na tua família, no formato que você gostaria, que faz sentido para você, é algo muito novo no teu sistema. E claro que vai assustar, claro que vai dar medo. É algo novo. É como se você estivesse sendo o pioneiro. Às vezes alguém já fez, mas você quer fazer uma versão melhorada, porque tem mais a ver com o século que você nasceu, com a geração que você nasceu, porque hoje temos mais ferramentas, temos um pouco mais de liberdade de conhecimento, de falar mais sobre muitas coisas, enfim. Como foi isto no teu familiar, no teu sistêmico? Então, olhar para as nossas histórias, conhecer a nossa história, voltar lá, ver como foi para cada um, ajuda você a ter um pouco mais de subsídios e compreender, até com um pouco mais de leveza, por que é tão difícil para você. Então, na tua família, quantas pessoas têm medo? Na maioria das nossas famílias, todos nós sentimos medo. E eles têm qual medo? Que medos eles têm? Então, conhecemos essa ferramenta como árvore, né? A árvore da vida, a árvore genealógica. Ir lá e fazer, eu gosto de falar a palavra inventário, né? Então, o que é que eu tenho no meu inventário? O que é que eu tenho na minha família? O que é conhecido dos meus medos? O que é que eu estou tentando que é novo para a minha família? E o mais importante, quando você volta a olhar, voltar a olhar, voltar a identificar, voltar e reconhecer, ajudando você no seu processo. E quando você reconhece que você tem essa dificuldade e que ela é uma dificuldade sistêmica, ela faz parte de toda a tua família, dos que você conheceu, e às vezes você vem a saber a história de pessoas que também têm esse medo, de pessoas que você nem conheceu, então você se sente também pertencente. Não é um pertencimento que nós adoramos no sentido de, poxa, será que eu não podia ter outra herança além desse medo, além dessa dificuldade? E aí você começa a repensar alguns quesitos sobre herança. Quando eu herdo tudo. Lembra? Papai e mamãe fizeram amor, conscientes ou não, se era amor ou não, e você veio ao mundo. Então você já ganhou a vida do papai e da mamãe e você vai herdar os DNA dos dois. Papai e mamãe também foi o mesmo processo, vovô e vovó e assim sucessivamente. Então, quantas heranças tem dentro de você, né? Quantos DNAs misturados? Quantas informações, quantos imprints? Quantas emoções? Então você tem muita herança. E valorizar essa herança. E para valorizar você precisa reconhecer o valor, né? Então, valorização, valorizar a ação. Então, eu preciso ir lá, olhar para isso. E quando eu vejo que é difícil para mim, também foi difícil para eles. Mas eles não desistiram. Mesmo com medo e qualquer outro sentimento, eles seguiram, eles insistiram. E a verdade sobre isso é que nós estamos aqui. Então, há quanto tempo já existem medos? Mas o medo não paralisa, ao menos não é para paralisar. Muitos de nós conseguem ir com medo mesmo. Se o medo te paralisa, então é um alerta urgente, vermelho, absurdo, piscando o tempo todo. Quando estamos nesse medo absurdo, não conseguimos fazer sozinhos. Quando já percebemos o medo e já conseguimos dominá-lo, vamos pensar assim, então é possível que consigamos fazer o movimento como se fôssemos mais autônomos. Podemos fazer um processo de autoterapia, de autoconhecimento, num movimento mais solo. Mas quando o medo ele é muito forte, precisamos de ajuda, porque quando o medo ele é muito intenso, nós nem conseguimos analisar que esse medo possa ser resolvido, possa ser eliminado. Nós nem conseguimos imaginar que esse medo talvez nem seja meu,
Eu não consigo ter essas clarezas, essas percepções quando o medo é gigante e tomou conta de mim. Eu só consigo fazer esse processo de uma forma mais autônoma quando nós estamos nesse segundo movimento de já olharmos um pouco de fora, sentirmos ele, mas ele não nos domina. Mas muitos de nós já foi dominado. E às vezes dominamos em vários aspectos, mas chega um momento específico, um assunto específico, uma área específica, que ele nos domina e está tudo bem. Faz parte. O ideal é você perceber quando você dá conta sozinho e quando você não dá conta sozinho, não deu conta sozinho, busquem ajuda, conversem, falem, onde vocês conseguirem, da forma que vocês entendem que é bom para vocês, que ajuda vocês. Todo ser humano chega num momento onde ele consegue se desenvolvendo sozinho. Isso não significa que ele não vai precisar dos outros, que ele não vai pedir ajuda, que ele não vai conversar com os outros. Até porque, se chegamos nisso, né, isso pode trazer de novo aquele sentimento de autoimportância, e isso pode nos trazer aquele sentimento de orgulho exagerado, né, um alter ego. Então, essa dependência do outro, em alguns momentos, até que a gente entenda essa troca saudável, faz parte até para nos trazer a humildade, para nos colocar em lugar de eu preciso do outro. Talvez, eu não sei porque eu não atingi ainda, mas eu fico imaginando que, pelo que a gente estuda e lê, até mesmo, né, quando a gente tem um exemplo ali de Jesus, chega um momento onde a pessoa se torna totalmente individualizada, autossuficiente, mas ela tem a amorosidade, ela tem o olhar para o próximo, ela tem o olhar diferente do nosso, né? Então nós ainda estamos naquelas trocas iniciais, assim, mais, digamos, mais brutas, uma troca onde eu preciso dar e receber, né? Então quando você chega em níveis superiores, essa troca ela muda, né? Então eu apenas dou, porque o meu receber já seria um outro nível, e eu não sei qual é esse nível porque eu não cheguei lá ainda, mas é a busca, né? É a nossa eterna busca de tornar-se esse ser amoroso, esse ser afetuoso, né? Que as trocas daí são num outro nível, e que eu não faço ideia como é ainda, né? Mas eu quero muito vivenciar tudo isso, e eu acho que todo ser humano busca, né, essa autonomia, onde ele se sente em paz. As trocas, né? As trocas serão provavelmente num nível muito mais elevado. Então vamos olhar para o medo, vamos olhar para um pouquinho ali para trás, né, para os nossos queridos familiares, mesmo que não sejam tão queridos ainda, ou estejam caminhando para isso, né, para esse retorno familiar. Vamos pegar como base o que tem ali, porque a base do medo ela está ali, ela não está ali fora. E quando a gente olha alguém ali fora que desperta em nós esse medo, essa pessoa está representando um alguém nosso, um querido nosso, dentro de nós, algo que não foi resolvido e que volta para que a gente possa organizar. Então, observem em todos vocês se esse também, né, se essa, né, essa questão, se essa não é a grande questão de vocês. Conseguir olhar ali para trás, para a família de origem, pai, mãe, irmãos, e depois a gente vai, né, um pouquinho mais para trás, vovó, e sucessivamente. Veja se esse já não é o grande problema. Eu consigo olhar? E eu consigo olhar sem julgar? Eu consigo olhar sem diminuí-los, sem excluí-los? Eu quero fazer o novo pela alegria, porque eu entendi que tudo que eles fizeram foi muito maravilhoso e bom, mas parece que para mim faz mais sentido fazer diferente? Ou eu quero fazer porque eu estou brigando com o que eles fizeram? Então a gente precisa entender isso também. E isso é muito particular de cada um.
não tem uma resposta pronta, nem uma resposta certa, tem a sua resposta. E a sua resposta, lá no íntimo, ela é que te conta em que lugar você está. Ainda está brigando com eles ou já percebeu que pode trazer algo novo e diferente? Eu gosto sempre de dizer, não melhor, diferente. Diferente, né? Um grande jardim, vamos imaginar um grande jardim florido, com várias flores diferentes, cores diferentes, espécies diferentes. Ele é bem bonito, colorido, não cansamos de olhar. Diferente, né? Então, é a diferença que pode caminhar junto. Nem melhor e nem pior, apenas diferente. Pensem com carinho, espero ter contribuído com vocês de alguma forma, que os medos de vocês sejam todos olhados, identificados, reconhecidos, depois aceitos. E depois de aceitos, aí sim, que a gente possa fazer uma grande transformação através dele, porque ele é apenas um mensageiro que está pedindo para que você olhe para ele e que a partir dele a transformação venha. Desejo que todos vocês estejam muito bem, que fiquem muito bem. Agradeço estarem até o final dessa nossa conversa. Se fizer sentido para vocês, curtem, comentem, compartilhem, contem ali os medos que vocês já identificaram, que vocês estão identificando ou que eles impedem na vida de vocês. E nos vemos então no próximo vídeo, que talvez ainda seja sobre o medo. Fiquem todos bem, ainda que com medo. Forte abraço.